Então a questão toda está em como podemos, nesse processo de meta-aprendizagem, desenvolver uma aprendizagem que chamamos de significativa, que tenha significado e que assimilemos de uma forma vital. Então nós vamos utilizar essa expressão, essa frase de Ausubel, que trata da ideia central da teoria da aprendizagem significativa, que ele foi o precursor, o pioneiro. Dizia ele que se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, enunciaria este: de todos os fatores que influenciam a aprendizagem, o mais importante, veja, o mais importante é o que o aluno já sabe, os seus conteúdos, os seus conhecimentos anteriores. Por isso, quando um aluno entra em sala de aula, é super importante ter repassado a matéria, os conceitos anteriores que são base para o novo conhecimento. Então, o mais importante é o que o aluno já sabe, porque esse conteúdo novo, esse conhecimento novo, para ser significativo, é necessário que se ancore, se ajuste àquele conhecimento anterior, o complete e o eleve. Então, diz ele, averigue-se o que o aluno sabe e ensine-se em conformidade. Esse é o recado para os educadores, tendo em conta quais são aquelas bases de conhecimento que tem para poder avançar numa disciplina. Então, quantas vezes ocorre isso, que estudantes estão numa determinada série, num determinado ano da faculdade, no entanto, aqueles conteúdos anteriores, ou pré-requisitos daquelas disciplinas não estão bem assimilados, ou foram esquecidos simplesmente porque o seu modo de estudo é um modo simplesmente memorístico e não significativo. Então vejamos aqui como Ausubel definia e caracterizava a aprendizagem significativa. Ele colocava num eixo vertical o aspecto objetivo dos conteúdos, dos conhecimentos. Conhecimentos que podemos adquiri-los de forma automática. Repetimos, que apertando aquele botão tem tal consequência, eu quero aquela consequência, treino aquilo e de uma forma de treinamento, eu recebo objetivamente, esse conhecimento é feito de uma forma automática. Só que Ausubel pensava da seguinte maneira: para que haja um conhecimento significativo, a pessoa deve entender, compreender o seu significado e, para isso, deve se apoiar o novo conhecimento nos conhecimentos anteriores. Mas ele entendia que, de forma objetiva, desde um processo automático do conhecimento como conteúdo, até um conhecimento significativo, bastante estruturado, teórico, existe aqui um contínuo, desde um aprendizado automático até uma aprendizagem de caráter significativa, tendo como base os conteúdos. Então pode variar. Se nós vamos ver que existem, entre o automático até o significativo, muitas formas objetivas de conteúdos. Por outro lado, ele definia, caracterizava na horizontal o aspecto subjetivo, em que a iniciativa do sujeito leva a buscar o conhecimento por descoberta pessoal, com iniciativa, autônoma. Ou então, ainda, no outro extremo, por recepção. Não uma recepção simplesmente como um jarro que recebe água, mas como um ser vivo, atento, com operações intelectivas, com uma memória que acessa novos dados, associa com conhecimentos anteriores, faz relações, então uma recepção ativa, desde esse aspecto mais amplo, no aspecto do sujeito, da descoberta autônoma de conhecimentos, para uma recepção de conteúdos em que já se depara com um livro que explica uma determinada teoria, ou uma aula expositiva. A recepção existe também aqui uma variação, uma variedade subjetiva de posturas, desde a recepção até a descoberta pessoal. Então,
Repassando, nesse eixo vertical, eixo objetivo relativo ao quê? Aos conceitos, aos assuntos, aos conteúdos. Eles podem ser memorísticos ou podem ser significativos. Vamos fazer um exemplo, por exemplo, de um conteúdo memorístico. A palavra lembrar, em português. Qual é o seu significado? Qual é a palavra que se utiliza em inglês? Remember. Esse conteúdo é um conteúdo memorístico, arbitrário. Quer dizer, eu não tenho outro jeito senão gravar. Remember, lembrar. Faço associação e conexão. Se eu lembro disso, eu consigo entender aquela frase em inglês. I remember this thing. Eu me lembro disto. E a aprendizagem significativa vem a ser que tem toda uma estrutura cognitiva, uma estrutura de conceitos interligados, formando aqui uma teoria e vai se estruturar todo esse conhecimento em conceitos interdependentes que levam a um conhecimento maior. Por outro lado, revendo, no eixo horizontal, que nós devemos aqui desenvolver com a nossa vontade, com entusiasmo, com a motivação, esse eixo subjetivo, isto aqui está dentro do nosso círculo de possibilidades, do nosso esforço, do nosso empenho, de colocar a cabeça e coração na atividade. O eixo subjetivo relativo ao sujeito, ao processo de aprendizagem, que vai desde a descoberta autônoma, pessoal, através da pesquisa, ou a recepção de conteúdos que já estão sistematizados, explicitados, consolidados em determinadas ciências. Então, colocando os dois eixos num gráfico, a aprendizagem significativa do David Ausubel, ele conecta o aspecto objetivo com relação aos conceitos, em que o conceito significativo ou um determinado conteúdo que se recebe automaticamente, e aqui no plano horizontal, a descoberta pessoal até a recepção. Exemplos. Em A, nós temos a descoberta no aspecto subjetivo, determinado tipo de habilidade ou conhecimento, por aqui pode ser um conhecimento prático, ou pode ser um conteúdo, como eu disse aqui, por exemplo, descobri que a palavra word significa palavra, memorística, decorei, word. Foi por descoberta pessoal, fui consultar, procurei num dicionário, procurei na internet, fui lá, descobri que palavra significa word. Decoro a palavra, sei decor, de memória, decor, quer dizer, decoração, e foi por descoberta pessoal e memorística. Agora também eu posso estar numa sala de aula, recebi a informação da tradução daquele texto, ouvi no YouTube, ouvi uma pessoa falando e traduzindo, por recepção descobri que a palavra significa word em inglês. Em C, nós temos aqui um conteúdo significativo, uma teoria que nós recebemos numa aula expositiva, ou que, lendo um livro, começamos a compreender desde que tenhamos os conhecimentos básicos, os conhecimentos que são necessários para aprofundar naquela disciplina. Então, em C, nós temos aqui uma aprendizagem de atitude pessoal receptiva e conteúdo significativo. Em D, por descoberta pessoal e significativa. Vamos ver alguns exemplos para tornar isso aqui mais prático. Por exemplo, nós queremos aprender a fazer uma edição de vídeo com algum aplicativo para a edição de vídeo, portanto. E não conhecia nada da matéria. Fui descobrir por descoberta pessoal, que tem um aplicativo, porque vi lá uma apresentação no YouTube, descobrimos qual é o aplicativo,
treinamos aquilo várias vezes e por uma condição eu não pretendo entender do software, não pretendo ser um especialista naquele assunto, me basta ser simplesmente uma pessoa que utiliza o aplicativo. Então, essa descoberta pessoal, automática e memorística está aqui no ar. Colocamos como exemplo o aplicativo para edição de vídeo. Em B, por exemplo, uma atitude de recepção, então, do aprendizado, e memorístico. Já falamos o vocabulário de outra língua. Então, nós aí falamos do remember, que eu descobri numa explicação que significa lembrar. E uma outra posição é um conteúdo significativo, elaborado, conceitual, em que interagem vários conceitos, que vão desde os básicos, por exemplo, conceitos de matemática, conceitos de física, que vão se estruturando até que, e de química também, chegamos a um conteúdo da teoria de física quântica, que recebemos esse conteúdo num curso. Então, há uma recepção ativa, então não deixa de ser um processo construtivo do conhecimento em cada um de nós. Por quê? Essa teoria já está consolidada, já está validada. Nós, para compreendê-la, vamos trabalhando os conteúdos sistematicamente, conceitos que vão se somando, interagindo, se conectando, e vamos compreendendo essa abordagem de entendimento da física nuclear. Então, é do aspecto subjetivo receptivo e significativo, porque aquilo se entende, se compreende, faz sentido, chegamos a um conhecimento pelas causas. E aqui, o outro extremo é a aprendizagem significativa por descoberta pessoal. Isso ocorre e se faz pela pesquisa e pesquisa, que a pessoa vai atrás do conhecimento, procura entender os conceitos básicos, vai construindo o conhecimento para até ter aquilo consolidado de uma forma assimilada e significativa. Coloquei aqui como exemplo a pesquisa sobre novas formas de energia. Em um determinado momento, estamos pesquisando determinados materiais ou determinadas matérias-primas, se elas podem gerar energia. Me surge aqui o exemplo agora, e nós queremos ver o aproveitamento da casca de banana, o resíduo do lixo, casca de banana, em que tipo de forma de energia nós podemos tirar para o aproveitamento desse resíduo do lixo. Então, pesquisa sobre novas formas de energia. Foi por descoberta pessoal, é a pesquisa, e é significativa porque nós vamos assimilando, passo a passo, todos os conceitos necessários para o entendimento daquele novo conhecimento. Então, aqui nós temos um quadro mais ou menos geral, mostrando o contínuo no aspecto subjetivo, desde a aprendizagem receptiva para uma aprendizagem por descoberta autônoma, que passa por aprendizagem guiada por meio de algum mediador, que pode ser um professor, que pode ser um coach, pode ser um mentor. E os conteúdos no aspecto conceitual, objetivo, ou então o tipo de conhecimento que nós recebemos. Uma pessoa recebeu um conhecimento que é, por exemplo, nas teclas de um computador, o que nós devemos apertar para que tenham determinados efeitos. Copiar e colar, por exemplo. Ctrl+C, Ctrl+V. Esse Ctrl+C, Ctrl+V que nós memorizamos é automático, memorístico, sabemos o que produz e utilizamos aqui. Mas não é significativo esse conhecimento porque nos parece até arbitrário para quem está fazendo. Como é que se processa isso? Qual é o mecanismo? Quais são os elementos que levam a que se utilize essa tecla dessa forma para produzir esse efeito? Se nós precisássemos desse conhecimento, temos que ter lá a linguagem da computação para ter isso adquirido de forma significativa. Então, há conhecimentos que nós ganhamos, adquirimos, que nós necessitamos para a sobrevivência. Por exemplo, para aprender a dirigir um automóvel, basta que eu saiba e memorize e habitue
uma série de procedimentos, é o suficiente. Ter os conhecimentos básicos de mecânica, de eletricidade, para saber o momento de parar um automóvel, por questões de segurança, levar na oficina e vamos procurar um especialista que terá o conhecimento significativo daquilo. Vamos ver os exemplos. Uma aprendizagem receptiva memorística, conta de multiplicar. Pois de 2 vezes 2, 4, 7 vezes 7, 49, 5 vezes 4, 20. Decoramos esses números, apesar de que sabemos, somamos 5 parcelas de 5 e aquilo dá 25. Podemos até contar um por um, esses 5 conjuntos de 5, vamos contando, isso chega a 25 unidades. Mas não precisamos repetir isso todo o tempo. A memória nos ajuda a reter alguns conhecimentos que nos servirão de base para outros. Os mais simples dão base para os mais complexos. No eixo vertical aqui nós vemos contas de multiplicar por aprendizagem receptiva. Aqui, conferência em livro-texto. Conferência, assistimos uma conferência ou uma apresentação em livro-texto, onde há todo uma teoria sobre um determinado assunto, uma apostila, por exemplo. E a explicação conceitual de uma determinada teoria. Seguindo aqui nesse eixo, a aprendizagem por descoberta guiada, que já melhora, são aprendizagens ativas aqui nesse eixo, tem desde a recepção, aqui falamos já de uma iniciativa do sujeito em que vai buscar o conhecimento intermediário por meio de uma pessoa que está fazendo esse processo de mediação. Aplicação de fórmulas para resolver problemas, então são os exercícios, trabalho no laboratório, numa faculdade, na escola, instrução autotutorial bem planejada. No extremo aqui, a aprendizagem por descoberta autônoma, portanto iniciativa, se faz pela pesquisa, se faz pela arte, se faz pelo desenvolvimento da literatura, ela pode ser mais automática, até mais significativa. Soluções de acerto, por ensaio e erro. Produção intelectual rotineira, por exemplo, nós lemos um texto, estudamos um assunto e escrevemos um artigo de difusão para um jornal da escola, um artigo para jornal de difusão. Ou a pesquisa científica, de fato, produzimos um artigo e pesquisamos para a solução de um determinado problema ou a compreensão melhor daquela situação. E pelas artes. Essa condição de aprendizagem por descoberta autônoma e significativa é a que dá maior condição do conhecimento significativo, a aprendizagem significativa. Então, todos nós temos que procurar, seja em qualquer série, no ensino médio, ensino superior, na academia, no mestrado, no doutorado, encaminhar o processo de conhecimento para que se desenvolva através da pesquisa, de descoberta autônoma e significativa. O saber assimilado, o estudo persegue um saber assimilado, como nós dissemos. Aprender é interiorizar, não só memorizar, é entender, compreender porquê e para quê das coisas e traduzi-los à própria estrutura pessoal. Nós já vimos que, pelo esquema lá de Ausubel, há conteúdos, coisas que nós sabemos, que repetimos, porque aquilo é tão básico, tão elementar, que não estamos naquele momento preocupados com a compreensão completa de como aquilo se processa. E traduzir, então, a própria estrutura pessoal. Não limitar-se a repetir ideias. Aqui está, uma pessoa que só memoriza, não aprendeu. Reelaborá-las, reescrever, explicar com as palavras próprias, renová-las, saber aplicar em situações reais, diferentes, fazê-las próprias e expressar em outros termos. Nós temos, em outros termos, temos repertório para explicar essas ideias. Super importante o desenvolvimento das motivações. Não basta uma motivação de caráter meramente extrínseca, que vem de fora. Simplesmente a pessoa quer passar de ano, ou ficar bem com determinada pessoa. Querer aprender, então exige vontade, exige inteligência, exige foco, atenção e uma motivação de desejo de aprendizagem, que é intrínseca. A extrínseca não é suficiente, é muito
pouco para quem pretende crescer nessa abordagem da meta-aprendizagem. Deve haver motivação intrínseca, que a pessoa se move, se esforça por gosto, por interesse, por desejo de crescer, pelos desafios. Podemos desenvolver esse tipo de motivação. Nós temos uma das apresentações nossas que falamos só sobre as motivações. Então, estimular motivações intrínsecas, que são aquelas do desejo de aprender, de crescer e melhorar nessa capacidade de atuar em resolver problemas e superar desafios. E motivações de caráter transcendente, que saem simplesmente da melhora do próprio eu, para ajudar uma compreensão da ciência, dos estudos, para ajudar outras pessoas. Então, estão as motivações de caráter colaborativo, para doar o conhecimento. Então, também, uma das melhores condições de aprendizagem é quando uma pessoa aprende um assunto e procura transmitir para outras pessoas. O melhor aprendizado é aquele que nós adquirimos para dar um seminário de todos, e aí está uma abordagem super importante, é relacionar conhecimentos entre disciplinas, interdisciplinar, ou dentro da própria disciplina, conceitos que são de determinadas áreas que vão levando a construir novos conhecimentos. Como uma pessoa que conhece a matemática básica, a aritmética, depois entra pela linha algébrica das equações, e depois do conhecimento das equações, com os conteúdos de física, vai conectando uma com as outras e começa a ter a capacidade de modelar, de desenhar, modelar, compreender fenômenos físicos, fenômenos mecânicos, fenômenos para a melhor compreensão deles e poder resolver problemas, construir, projetar, etc. Então, desenvolver a capacidade de relacionar novos conhecimentos com os anteriores. Isso é chave. Então, é preciso fazer mapas mentais, conexões, relações entre os conceitos, na mesma disciplina e entre as disciplinas. Quem faz isso de forma habitual desenvolve uma capacidade de aprendizagem muito grande e o seu conhecimento será significativo, bem assimilado. Ciência exige conexão entre conclusões e os princípios básicos. Então, eu saber desde os princípios até as conclusões. E ter essa capacidade que falamos de autoaprendizagem, que é busca do conhecimento com autonomia, por conta própria, que se dá através do processo de pesquisa. Nós agora, eu vou interromper a apresentação, para depois, num outro conteúdo, vocês fazerem uma avaliação com uma ferramenta, um instrumento, que é o questionário de meta-aprendizagem, em que desenvolve 3 aspectos, com perguntas em como organizamos os tempos de estudo. Então, esse como são os modos de. Que técnicas de estudo utilizo? Há algumas estratégias que se podem utilizar, e são muitíssimo importantes essas estratégias, para que a gente tire o maior partido e ter essa aprendizagem significativa que nós estamos insistindo. E como nós podemos, que interesse nós temos, como estão as motivações em relação ao estudo, e nós vamos agora, na próxima apresentação, que vai se referir aos questionários de meta-aprendizagem, onde nós detalhamos pergunta por pergunta o que representa. Depois, com o questionário, vocês podem fazer a avaliação e, com isso, pode-se tirar daí, como conclusão, como resultado disso, um projeto de desenvolvimento estratégico de aprendizagem que pode ser muito útil para todos os níveis acadêmicos e para a vida profissional. Então, isso daí fica como uma lição para a gente estudar depois.